Novo representante da diretoria do CEPERS, que vem trazer detalhes e informações da PEC 32. E para sabermos, né, o que seria essa PEC 32, o que é que afeta, quais são os benefícios dessa PEC 32, nós vamos iniciando conversando com a Anclaren Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Bom dia, Anclaren. Bom dia, Marcos. Bom dia, rádio ouvintes. Tudo bem? Tudo. O que se refere a essa PEC 32, Anclaren? Essa PEC 32, infelizmente, é o fim do serviço público, né? É o fim da coisa pública. Ela vai chegar a um patamar X, que educação, saúde, segurança gratuita não teremos mais no nosso país. Ela vai ter que ser paga, né? Prova disso são as escolas que estão sendo fechadas, tanto no âmbito estadual quanto municipal, tá? E o arroxo que a gente está passando com essas PECs que vem vindo, primeiro começou com a PEC 173, a 182 e agora a PEC 32, que vem com o nome bonitinho de reforma administrativa, mas é o fim, né, realmente da coisa pública, daquilo que os serviços que a gente presta à comunidade, no âmbito da saúde, no âmbito da segurança e no âmbito da educação. O que é que altera essa PEC 32? Ela altera tudo, principalmente para aqueles que entrarão agora, mas eles querem colocar também os funcionários que já estão. Ele acaba com a estabilidade, ele acaba com as progressões na carreira. É assim, a intenção desse governo que a gente vê até o presente momento é resguardar os seus iguais, né, porque nem militares, nem juízes, esse povo aí, ninguém vai acontecer nada, entendeu? Resguardá-los e o resto da população que presta serviço à comunidade, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, todos ganharem salário mínimo. É isso que eles querem. Então, tu vai estudar, tu vai te graduar, tu vai prestar um serviço à comunidade, mas eles não querem que tu ganhe mais do que isso. Tanto é que é congelamento, né, das progressões, não vai ter mais progressão. A qualquer momento eles podem te colocar na rua. Eles querem terceirizar, né, o serviço, e tu sabe como é que funciona a terceirização, né? Terceirização, vem aqui uma empresa, terceiriza o serviço, mas o dinheiro não fica aqui, o dinheiro se evade do município. Ele não é gasto aqui. Tá? Então, são essas mentiras que eles vêm contando, como aconteceu com a reforma trabalhista, que não gerou emprego, bem pelo contrário, hoje nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais de 13 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada, né? E assim, no informal, como a gente diz, né? No informal que as pessoas estão trabalhando e as pessoas deixam de contribuir para sua aposentadoria, porque entre eu pagar a conta do meu celular para eu poder seguir fazendo as minhas entregas, fazendo o meu serviço, eu não vou pagar, né, a minha aposentadoria. Então, assim, eles estão fazendo com que o trabalhador fique num estado de miséria imensa, que eu tive uma conversa formal com o prefeito e perguntei para ele se ele sabia do teor da PEC 32. Ele disse não, que ele não tinha visto ainda. Eu não vejo nem os vereadores e nem os prefeitos ainda falarem sobre a PEC 32. E eu disse, olha, acho bom o senhor se avivar, porque hoje são 300 famílias que estão passando ou mais necessidades no município. Amanhã, além dessas 300 famílias, eu serei uma que eu vou vir aqui, bater na porta da prefeitura, vou pedir uma cesta básica, porque o meu salário está congelado 15 anos, eu não vou ter progressão na carreira, e eu vou passar por necessidades do que nós continuamos com uma inflação galopante, né? Então, assim, os números são mascarados, a gente vê como as pessoas hoje estão vivendo, o comércio das cidades, prova disso é o Estado, né, com 7 anos de salário congelado. Os comércios nas cidades, eles vão acabar, né, porque entre eu comprar um prato de comida, ou eu pagar um plano de saúde e comprar uma roupa ou algo parecido, eu vou optar por comer.
Eu vou optar pelo plano de saúde. Então, assim, ó, e aí segue nesse inteirinho todas as privatizações, né? Que tem que privatizar, porque o que eles fazem com tudo isso, Marcos? Eles te colocam num patamar X de sucateamento do trabalho, entendeu? Que daí eles dizem, mas a Corsã não presta, mas olha como tem concurso para a Corsã, tem pessoal? Não. Mas agora nós temos que é Eletrobras, a gente tem que privatizar a Eletrobras. Quem é que ganha com isso? Como foi com a Petrobras? E assim sucessivamente, entregando patrimônio do país, né? E os apagões, sabe? Então eles vêm com essa mentira que alguém ganha, e não somos nós, não é o trabalhador. Porque a minha luz segue subindo, a minha água segue subindo, a inflação segue subindo, e o meu salário está lá. Né? Então, assim, hoje no município nós já temos pessoas recebendo complemento salarial. O padrão 1 do município, classe A, hoje recebe complemento salarial. Por quê? Porque o básico do município é 817,98. Porque aquela PEC 173 congelou, por causa da pandemia, congelou os nossos salários. Então, nós não podemos ter vantagem nenhuma esse ano. Salvo que nós estamos entrando judicialmente agora, né, que a gente está conseguindo colocar os processos, porque antes deu problema da gente ajuizar, porque foi hackeado e toda aquela questão, né. E a PEC 182 que passou, ela congela por 15 anos, né. E eles dizem que nós somos que nós é que gastamos muito. Não somos nós que gastamos, não. Quem gasta mesmo são os militares, né, são os juízes, são os deputados, são os senadores, que vêm com emenda parlamentar dentro do teu município, se vangloriar, sendo que a emenda parlamentar nada mais é do que eu vivo dizendo para a comunidade. Emenda parlamentar é o nosso dinheiro, voltando à origem. A emenda parlamentar é o dinheiro que a gente paga de impostos que voltam para o nosso município, porque um determinado representante político veio aqui para depois ele ter o voto dele. Então, assim, Marcos, o que a gente está vendo hoje, e vai ter ato público dia 19 novamente, como teve no dia 30, contra essas reformas, e o pessoal está saindo para a rua, e até me perguntaram assim, mas a pandemia, vou sair para a rua. Olha, ou tu escolhe, ou tu te contamina e sai para a rua, ou Deus queira que não aconteça, ou tu fica sentado de braços cruzados esperando a morte chegar. Porque, infelizmente, se continuar do jeito que está indo esse tipo de política contra o trabalhador e perseguição, colocando o público contra o privado, dizendo que nós temos benefícios, que nós somos os parasitas, que nós não trabalhamos, vai ficar uma situação muito difícil. Nós estamos caminhando assim, olha, sinceramente, Marcos, eu venho falando faz tempo, eu não sei se a gente não entra numa guerra civil, porque vai ser o povo contra o povo, porque os políticos, eles vêm, eles minam, eles colocam as pessoas umas contra as outras e ficam no bem bom porque eles ficam lá, porque eles não saem para tomar tiro na rua. Então, é assim, Marcos, é tanta informação, é tanto número, que a gente fica assim, decepcionado. Eu fiquei pensando, não, eles vão retirar, não. A cada dia eles colocam uma coisa pior. Por exemplo, a gente, quando entra depois de 5 anos, né, aliás, dos 3 anos, do estágio probatório, isso e aquilo, para te ir para a rua, tu tem que prestar, para te ir para a rua, tu tem que acontecer alguma coisa no serviço público, né, é aberto um procedimento onde é investigado se realmente tu fez alguma coisa errada ou não. Tudo bem, daí é provado, tu vai para a rua. Se não, tu segue trabalhando. Agora não. Agora a gente não tem mais esse direito, entendeu? A qualquer momento entra lá um ente, porque o nosso patrão muda de 4 em 4 anos, né? Ou se renova. Então, se não gosta da tua cara, ou se não vai, não sei como é que vão ser essas comissões, como é que elas vão ser daqui para frente, te bota na rua sem justa causa. Ainda mais agora que está para ser sancionado, né? Que podem te colocar para a rua sem justa causa e não te indenizar uns 40%. Isso é do privado. O público não tem isso. Né? Se a gente vai para a rua, a única coisa que a gente pode resgatar é o nosso tempo de contribuição que a gente tem, que a nossa contribuição é por RPPS, é privado. E até nessas contribuições eles querem colocar a mão. Né? Até nisso eles querem colocar a mão. Então, assim, é um desmonte realmente do país em si. O que eles não estão conseguindo entregar privatizando, eles vão acabar. E aí eu te pergunto, Marcos, quem é que hoje, ganhando
um salário de 1.100 vai conseguir pagar a escola para filho, pagar a segurança, né, e pagar ainda a questão da saúde, ter um plano de saúde. É humanamente inviável isso, sendo que agora nós vamos ter o aumento da luz, né, 20%, se eu não me engano. Se a Corsã for privatizada, a gente vai ter um aumento bem significativo na água também, e não nos garante água de qualidade, e assim sucessivamente. E as pessoas, devido à pandemia, ela está tendo uma inércia, né, na sociedade. A gente, lógico, que fica receoso, ninguém vai querer se contaminar, né, Marcos? Mas assim, vai chegar um momento que, infelizmente, a gente vai ter que optar. Ou a gente se contamina, né? Tomara a Deus que não, ou a gente fica de braço cruzado, ou a gente sai para a rua e tenta mudar isso aí. Porque para eles é muito cômodo eles estarem votando as nossas vidas, porque eles não nos representam, né, Marcos? Tem um levantamento que diz assim, que nós somos o maior número de mulheres votantes e não temos quase quem nos represente, né? Depois a gente tem o maior número de trabalhadores, não tem quem represente, depois o maior número de aposentados, né, de pessoas idosas, não tem que represente, maior número de negros, e assim sucessivamente. A gente está sempre à mercê, né, daquelas pessoas que vêm e dizem que vão nos representar e acabam se representando. E isso é muito difícil. Tá, né? certo. Ana Clara, vamos ver um pouco a palavra do Paulo Roberto Santos, Sim. que é representante da diretoria do CEPERS. Como é que está o CEPERS nesse momento dessa PEC 32? Paulo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. A gente teve uma eleição do CEPERS agora nos últimos dias e novamente a gente foi reeleito. A nossa chapa foi a vencedora aqui em Cruz Alta, então eu gostaria de agradecer aos colegas. Bom, o CEPERS ele está fazendo uma luta muito grande, né, Marcos? A luta ela não para, ela, como a Anclare bem colocou, a gente está também na luta para não, era primeiro para proteger a vida, não fechamento de escola, né? Hoje a gente está vendo que temos escolas municipalizando, fechando, então, e agora a gente tem a PEC 32, que é a da reforma administrativa. Que, na verdade, tudo, uma coisa tem a ver com a outra, tudo está ligado, né, Marcos? Tu vê, assim, fechamento de escola, municipalização de escola, lá adiante vai dar no que aquilo que a Clara estava falando, é perda de postos de trabalho, entendeu? Perda de qualidade do serviço público, porque não tem como. Tu vai fechar uma escola, tu vai municipalizar, as pessoas vão perder seus postos de trabalho. E entrando essa PEC, os próprios concursados estarão na berlinda, como se diz, né? Estarão a perigo. Aí as pessoas, a gente sabe que a população em geral ela não gosta muito do serviço público, ela às vezes, serviço público. Mas ainda assim mesmo, o serviço público hoje, do jeito que está, com todas talvez com todas os obstáculos, todos os percalços que a gente passa, ainda assim mesmo, ele tem a lisura da prova do concurso público. Agora, se tu não tiver um concurso público que nem tá previsto nessa PEC, vai entrar o apadrinhado, o amigo do amigo, vai terminar também com a oportunidade daquelas pessoas de fazerem um serviço público, de tentarem um serviço público, entendeu? Muitas estarão, assim, digamos, por cargo político, talvez possa acontecer até as tais rachadinhas, né? Te arrumam. Então tem muito isso. Então a gente está muito preocupado, né, Marcos? Então, até como a Clara estava falando, amanhã em Cruz Alta teremos um ato também contra a reforma administrativa, contra
os números de mortes que está acontecendo de uma forma muito grande. Estamos indo na faixa dos 500 mil, então 500 mil mortos no país. Então amanhã, às 10 horas, em Cruz Alta, com todo o protocolo de cuidados, o pessoal vai fazer um ato contra esses governos, que na verdade são projetos, né? Uhum. É um projeto federal, é um projeto estadual e acaba acatando um projeto municipal de entrega de serviço público, de entrega das coisas públicas, que quem, no final das contas, quem vai pagar esse serviço, quem vai sentir no bolso é a população, né? Imagina, tu ter que pagar a saúde do teu bolso. Hoje o SUS, ele deu uma grande prova de quanto ele é importante. Nessa pandemia, o SUS mostrou o quanto ele é importante, quanto criticado era o SUS, né? E ele mostrou na pandemia, os profissionais de saúde, o quanto eles são importantes, né? Então a gente alerta os trabalhadores para não perderem mais, né? Não perderem mais, porque tudo isso a gente vinha, inclusive a gente vinha na rádio falando lá em 2016 na mudança da LDB sobre os 40% das aulas à distância. Isso geraria perda de postos de trabalho. Da municipalização, lá em 2016, o CEPERS foi nas escolas falando tudo isso. Então, é uma questão que a gente vem alertando. Muitas vezes, só quando acontece a situação que as pessoas se dão conta. Então, eu gostaria que a população não deixasse acontecer e as pessoas prestassem atenção, cobrassem dos seus deputados, dos seus políticos, porque é política, tudo na vida acaba sendo política, sim. Temos que cobrar dos seus políticos, dos seus vereadores, dos seus deputados. Ano que vem, o ano de eleição, a gente tem que estar para não perderem, não só o servidor público, porque no final das contas somos todos trabalhadores, né, Marcos? É Com isso. certeza. Paulo, Paulo Anclari, como é que está a situação na Câmara dos Deputados? Essa PEC vai ter comissão, vai ter relator? Como é que está essa situação? Vocês estão falando em nome do Sindicato dos Servidores de Tupã e do CEPERS. Como é que estão as outras instituições em relação a essa PEC? Marcos, assim, ó, a nível, as federações e confederações, elas têm ficado direto em Brasília, né? Tem pressão, foi entregue um abaixo-assinado com mais de 100 mil assinaturas, né? Eu passei isso no Face do Sindicato, o Face do Sindicato está sempre colocando a que ponto está. A pressão é grande, eles já foi aceito, né? Essa matéria para ser discutida. A data ainda, eles falam em agosto, mas eu tenho medo que eles comecem antes, né, porque eles são campeões de fazer as coisas na surdina, como sempre quando a gente vê, já aconteceu, como a questão da PEC 182, ali onde ela congela os nossos salários, né? Sim. Então, assim, é o momento do povo trabalhador se unir, Marcos. É esse o momento que a gente precisa, de união. Se não fosse a coisa pública em si, hoje, se não fossem os trabalhadores, os meus colegas da frente da saúde, as minhas colegas que mesmo no remoto trabalham, as professoras, o país teria parado. E daí tu imagina a gente querer comparar com países que não têm gratuidade na saúde, todas essas pessoas que foram internadas e que não pagaram absolutamente nada, e pessoas em outros países que tiveram que entregar suas casas, seus carros para poder sobreviver porque não tinham como pagar. Entende? Então, assim, ó, se é nos descontado esse imposto, e mesmo diminuindo, porque a cada ano eles tiram mais da saúde e eles tiram mais da educação para colocar onde emendas parlamentares para eles poderem se perpetuar no poder, para eles poderem fazer o que eles fazem. Né? Então, daí tu tenta... Oi. Como é que os servidores podem ajudar digamos, a derrubar essa PEC ou amenizar essa PEC, fazer uma emenda, eu não sei. Como é que a comunidade pode ajudar isso, vocês?
Nós vamos falar com os vereadores, eu, o Paulo, o Zé, por problemas particulares, não está se fazendo presente, mas a gente conta com a presença do Zé também, que sempre nos ajudou. Nós vamos pedir uma audiência pública com eles, né, para os vereadores, para deixar eles a par. A população, né, em si, os colegas, qualquer cidadão assina, está lá para assinar, participa. A Assembleia Legislativa, toda vez que tem alguma audiência, eu estou sempre colocando lá, não a PEC 32, não a privatizações. Nós temos que cobrar, eles são nossos representantes em primeiro lugar. Eles foram imbuídos do poder para nos representar e não decidir se amanhã ou depois nós vamos engrossar a fila da miséria dentro do país, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. As pessoas hoje, todos nós, a gente pensa 10 vezes quando entra dentro de um supermercado para comprar o nosso alimento, porque o preço sobe todo dia, toda hora. Então, assim, ó, é algo muito difícil, mas é algo que a gente pode sim mudar, porque o ano que vem é ano eleitoral, nós temos o poder de decisão, sim, né? Nós temos que achar pessoas que nos representem realmente e cobrar. Nós não podemos deixar essas pessoas ficarem 4 anos achando que elas são as donas detentoras do país sem cobrança. Tem que haver cobrança, sim. E se hoje o nosso trabalho ele não é melhor, é porque, infelizmente, ele é sucateado. Nós, os servidores públicos, trocamos de patrão de 4 em 4 anos. Se o patrão não entende de gestão, se ele não é um bom administrador, quem será eu ir contra ele ou quem ele delegou poderes como secretários para fazer com que o trabalho andasse? Então, compete a ele sim também. E se a coisa pública não vai tão bem, é porque realmente não tem pessoas à frente das pastas capacitadas para fazê-los, porque nós somos apenas empregados. Nós obedecemos e seguimos as ordens daquelas pessoas que foram escolhidas pelo povo para representar o povo e não para ser representado. Tá bom. Claro, a gente agradece a tua participação como presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, representante da classe, e o Paulo Roberto Santos Silva, representante da diretoria do CEPERS. O tema é interessante, né? É debatível, mas nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. A gente passa o microfone para suas despedidas momentâneas aí, que com certeza, com mais informações, nos deixem a par sobre essa PEC 32. Nada, eu quero agradecer o espaço, né, da rádio, sempre o apoio do Paulo, que a gente está, né, nessa luta aí, a gente teve que unir forças realmente. Agradecer, né, as pessoas e infelizmente vai chegar o momento que nós vamos ter que sair para a rua e nós vamos ter que escolher, ou a gente vai se calar, né, ou a gente vai ser dizimado realmente, não tem outro termo para ser usado. E o Face do Sindicato é aberto, o meu Face é aberto, as pessoas podem ler, se acham que é mentira ou tem alguma dúvida, é só ler, é só entrar na Câmara no Senado, entrar no que realmente precisa ser, que as pessoas precisam ter esse tipo de informação e ela precisa ser propalada. Então, muito obrigado, um ótimo final de semana a todos e o pessoal continue se cuidando, né? Porque o Covid, por mais que a gente tenha tomado a primeira dose, eu tenha tomado, ele ainda não deu tréguas. Muito obrigado. Um abraço, Cléber. Paulo. Bom dia também a todos os ouvintes, agradecer e pedir para que a população esteja de olho. Eu acho que a pandemia, ela desmobilizou bastante os movimentos sindicais, os movimentos sociais, só que os ataques ao serviço público, ao trabalhador, ele não parou, eles não pararam, não, tanto é que, entendeu, está aí essa PEC, então a gente tem, esteja de olho nos fechamentos das escolas também, não podemos deixar abrir mão das escolas nossas aqui do município, municipalizar não entregar escolas, isso é muito importante, são perdas de postos de trabalho, são perda de patrimônio histórico do município. Então a população, o trabalhador, ele tem que ficar de olho nos seus direitos, né? Então é isso o que eu conclamo as pessoas para estarem mais atentos, né? É isso. Muito obrigado. Nós agradecemos. Paulo, um abraço, um bom dia. Ana Clara também. Obrigado pelo carinho. Muito.
Conferimos Anclaren Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Paulo Roberto Santos Silva, representante da diretoria do CEPERS, que falou sobre a PEC 32, que está em andamento, vai entrar aí, acredito que, segundo a Anclaren, em discussão em agosto, mas como, segundo ela falou, pode entrar antes. Então, mais detalhes aí na sequência dessas informações que vão chegando para nós, a gente vai passando para a nossa comunidade. Programa